Graças a Deus. Todos com a paz do Senhor Jesus, amém? Amém. Começando que os irmãos estão em pé, abra a vossa Bíblia no livro de 2 Reis. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Capítulo 4 e o versículo de número 3. Louvado seja Deus. 2 Reis, capítulo 4, versículo de número 3. Uma passagem bastante conhecida dos leitores da Bíblia Sagrada, mas certamente Deus irá falar conosco através da sua palavra. Louvado seja o nome do Senhor. Então disse ele: vai e pede para ti vasos emprestados a todos os teus vizinhos, vasos vazios e não poucos. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos e deita o azeite em todos aqueles vasos e põe à parte o que estiver cheio. Amém? Pode tomar os vossos assentos e permanecer comigo na presença do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Sou grato a Deus pela oportunidade que Deus nos concedeu de poder estar com os irmãos adorando e bendizendo o santo nome do Senhor Jesus. Também agradeço ao pastor Toninho que nos estendeu o convite. Deus possa estar abençoando a sua vida e nós podermos estar aqui com os irmãos mais uma vez para adorar e bendizer o nome do Senhor. Nós estamos aqui como adoradores do Criador, da sua imagem, a sua semelhança, o Deus Todo-Poderoso. Então aqui, ninguém é mais do que ninguém. Todos nós somos adoradores. Deus olha do céu e Ele vê os seus adoradores, porque Ele criou o homem e a mulher para adorar e bendizer o seu santo nome. Tem muita gente violando isso, né? Adora qualquer coisa menos Deus, mas Deus nos criou para adorar o seu nome. Mas isso é cumprimento da palavra do Senhor Jesus, pois ela diz que nos últimos dias haveria homens amantes de si mesmo, que amaria mais a criatura do que o Criador. Mas nós estamos aqui para amar e adorar o Criador das nossas vidas. Amém? Que Deus possa abençoar você. Eu acredito que você confia no Senhor Jesus, que você crê na palavra do Senhor e que você crê no Deus Todo-Poderoso. Por isso que você está aqui nesta madrugada, porque você crê. Porque se não acreditasse, você não estaria aqui. Então só o fato de você estar aqui reunido com a igreja do Senhor, isso nos quer dizer que você acredita no Deus Todo-Poderoso e na sua palavra. Porque a sua palavra diz que aonde estão 2 ou 3 reunidos no nome dele, ele está presente no meio dele. E você acredita que Deus está presente no nosso meio, porque se nós não acreditássemos na presença de Deus, em vão nós estaríamos neste lugar. Porque este lugar não acontece nada se não houver a presença do Deus Todo-Poderoso. Amém? Quantos podem adorar Jesus nesta noite com seu glória a Deus e aleluia? Deus tem coisas grandes para fazer na sua vida, no seu lar, na sua família e na sua casa. E eu quero acreditar que nesta madrugada Ele marcou um encontro contigo para abençoar você. Muitas vezes, talvez você já foi para o templo para ser abençoado, para oferecer sacrifício, mas tem o dia certo que Deus marcou contigo, como Ele marcou com Ana. Ana subia todo ano oferecer sacrifício com o seu esposo, mas um certo ano ela disse: não, este ano eu não vou simplesmente oferecer sacrifício, este ano eu vou em busca da minha vitória e do meu milagre. Talvez você já passou muitas vigílias na tua vida, no decorrer da tua caminhada, e muitas das vezes não aconteceu nada, mas eu quero vos dizer que nesta madrugada Jesus marcou encontro contigo e irá te abençoar.
Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Acreditamos que Deus irá operar milagres e maravilhas nesta madrugada. Nós bem sabemos que quando se fala de noite, as pessoas têm medo. Quando se fala de noite, as pessoas temem, porque é treva, é escuridão. Mas nós bem sabemos que à luz da Bíblia Sagrada, Deus fez muitas coisas durante a noite. Então nós cremos que nesta noite não será diferente como foi as noites anteriores, quando Pedro estava na prisão, mas ele estava ali, a igreja fazia contínua oração e Deus libertou Pedro. Paulo e Silas louvavam ao Senhor e Deus libertou durante a noite. Então nós cremos que nesta noite Deus também pode operar um milagre na tua vida. Eu quero meditar com os irmãos alguns minutos na palavra do Senhor, no livro de 2 Reis, o capítulo de número 4 e o versículo de número 1 a seguir. Nós encontramos uma história relatada, uma história real e verdadeira, que ficou registrado nestas páginas da Bíblia Sagrada. E nós vemos aqui no capítulo 4 o milagre da multiplicação do azeite na vida de uma viúva. O que chamou bastante atenção foi o versículo de número 4. Então entre e fecha a porta sobre ti e sobre os teus filhos e deita o azeite em todos aqueles vasos e põe à parte o que estiver cheio. Põe à parte o que estiver cheio. O que isso significa? O que isso quer dizer para a nossa vida hoje? Deus só vai pôr você à parte depois que você estiver cheio. O que significa a parte? Significa separado. Aqueles que estiver cheio, vai separando do lado. Aqueles que já estiver cheio de azeite, vai separando do lado. Coloca a parte. Então Deus só vai colocar você à parte depois que você estiver cheio de azeite. Porque todas as vezes no passado, quando se separava alguém para a obra do Senhor, se derramava na cabeça dele azeite. Por quê? Porque ele era consagrado. O que é consagrado? Separado. Então, nesta noite, Deus nos irá separar, mas Ele só irá separar depois que nós estivermos cheios do azeite do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. E nada melhor do que uma vigília como esta, para nós enchermos o nosso vaso de azeite e sermos separados pelo Senhor Jesus. Esses dias atrás eu ministrava em Atos capítulo 2, onde a palavra fala acerca do batismo com o Espírito Santo. Quando Jesus sobe para o céu, antes de subir, diz assim: vós não ficarás em órfão, porque eu vou enviar para convosco o Espírito Santo, que será o consolador de vossas almas, e ficará convosco até a consumação dos séculos. Portanto, ficai em Jerusalém, até que do alto recebereis o poder do Espírito Santo. Então o povo foi para Jerusalém esperar a promessa do Espírito Santo. E depois, Jesus, depois sereis as minhas testemunhas em Jerusalém, Samaria, Judeia e até os confins da terra. Mas primeiro fica em Jerusalém para receber o Espírito Santo de Deus. O que ele estava dizendo? Primeiro fica lá para me encher do Espírito Santo, para me encher de poder, para me encher de autoridade, depois sereis as minhas testemunhas. O que isso quer dizer para nós esta noite? Primeiro vamos ficar aqui, primeiro vamos participar desta vigília, primeiro vamos receber a virtude do Espírito Santo de Deus e depois seremos testemunhas vivas do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aleluia! A Bíblia nos revela a vida de uma mulher. E segundo a história, esta mulher é a mulher de um dos profetas do Senhor. Porque quando ela vai até Eliseu, diz: Eliseu, tu sabes que o meu esposo servia a Deus, e ele partiu e deixou uma dívida para mim pagar. E eu não tenho dinheiro para pagar a conta, e os credores estão batendo a minha porta e querem cobrar a dívida. Para que você entenda a história, nós
tudo nos leva a crer na palavra do Senhor, que esta mulher, a esposa de um profeta chamado Obadias, que viveu no tempo do profeta Elias. Nós bem sabemos que Elias profetizou em Israel 3 anos e meio de seca. Ele disse, segundo a minha palavra, não vai chover aqui por 3 anos e meio, porque Acabe, o rei mais iníquo da nação de Israel, esposo de Jezabel, havia transgredido os mandamentos do Senhor e estava levando uma nação inteira a adorar ídolos e imagens. Então Deus não estava gostando nada daquilo. Então Elias disse, segundo a minha palavra, não vai chover em Israel por 3 anos e meio. E isso aconteceu. Acabe começou a perseguir o profeta Elias, começou a perseguir os profetas do Senhor. Agora Deus pega Elias, coloca na caverna. Durante o dia, ali os corvos traziam carne para o profeta Elias. Ele bebia água do ribeiro, era alimentado, era saciado. Passou por longos dias ali dentro da caverna. Enquanto isso, a Bíblia diz que um profeta chamado Obadias escondeu 100 profetas, 50 numa caverna e 50 noutra caverna. E durante a perseguição do rei Acabe, Obadias alimentava os 100 profetas na caverna, dividido em 2 cavernas. Então tudo nos leva a crer que esta mulher era esposa de Obadias, porque terminando o ministério profético de Elias, Deus leva Elias para o céu, e então levanta o seu sucessor Eliseu. Mas também partiu Obadias, que era o servo do Senhor, que era o profeta que havia alimentado os 100 profetas na época da perseguição do rei Acabe. Então ele parte para com o Senhor, deixa a sua esposa, os seus 2 filhos, deixa a sua esposa endividada, porque tudo que ele tinha, ele havia gastado para alimentar os 100 profetas do Senhor. Tudo que ele tinha, ele havia investido nos 100 profetas do Senhor. Então ele deixa a sua esposa endividada, passando necessidade, e ele parte para com o Senhor. Agora ela já não tem mais condição, agora os credores estão na sua porta, o seu esposo já partiu para com o Senhor. O profeta Elias já não tem mais, mas Deus levantou um sucessor como Elias, chamado Eliseu. Então o que acontece? Quando os credores começaram a bater na sua porta e vieram cobrar a dívida, ela foi atender, mas eles disseram o seguinte, nós vamos voltar embora, mas nós vamos retornar novamente para cobrar a dívida, e se a senhora não tiver o dinheiro, nós vamos levar os seus 2 filhos como escravo. Por quê? Porque na época não se perdia compra, não se perdia dívida. Se você não tem o dinheiro, vai o teu filho, vai a tua filha. Se tu não tiver filho e filha, vai você, mas a compra não é perdida. Então eles disseram, nós vamos retornar e vamos levar os seus 2 filhos como escravo para cobrar esta dívida. Ela começa a se desesperar, ela começa a ficar preocupada, porque já havia perdido o seu esposo, já havia perdido o pai de família, já havia perdido o líder da casa. Agora ela estava prestes a perder os seus 2 filhos, mas ela tinha certeza de que Deus iria entrar com providência divina. Por quê? Porque ela sabia que o seu esposo servia ao Senhor, que o seu esposo havia investido na obra de Deus, que o seu esposo tinha dívida, mas não era à toa, não tinha gastado com luxo. O seu esposo tinha dívida, mas havia alimentado sem nomes de Deus, guardado, protegido dentro de uma caverna. Deixa eu te dizer uma coisa nesta noite: quando nós investimos, como disse o pastor, na obra do Senhor, Deus não nos deixa desamparado. Quando nós investimos na obra de Deus, Deus não abandona os nossos filhos, a nossa filha, a nossa esposa. Por mais que nós tombamos a uma tumba fria, mas Deus vai visitar a tua geração, porque você investiu na obra de Deus. Quantos estão dispostos a investir tudo que tem na casa de Deus? Levante a mão e dá glória a Deus. O que é tudo que tem, irmão Claudinei? Meu dinheiro não. Aquele que investe tudo que tem, investe a sua alma, investe o seu corpo, investe a sua vida na obra do Senhor. Aquele que dá a sua vida pela obra de Deus, ele vai encontrar novamente. Mas aquele que não dá a sua vida pela obra de Deus, ele perde ela.
Mas Obadias fez o contrário. Ele havia dado a sua vida pela obra do Senhor. Deixou uma grande dívida para sua esposa pagar. Os credores vieram, começaram a bater em sua porta. Mas ela se lembrou que na época existia um profeta do Senhor Jesus, chamado Eliseu. Então ela foi até Eliseu e disse: ei, Eliseu, tu sabes que o meu esposo servia a Deus. E ele partiu. E ele deixou uma dívida para me pagar. Eu não tenho dinheiro para pagar a conta, Eliseu. E eles vão retornar novamente. E eles disseram que vão levar os meus 2 filhos como escravo. Eliseu olhou para ela e disse: o que eu posso fazer por ti, mulher? Declara-me o que tu tens em casa. A tua serva não tem nada em casa, a não ser uma botija de azeite. Aí você sabe o que Eliseu disse para ela? Volta para a tua casa, chama os teus 2 filhos, manda em todos os vizinhos e pede vasos emprestados, e que não sejam poucos. Depois você vai entrar no teu quarto, tu e teus 2 filhos, e vai fechar a porta e vai colocar nesses vasos o azeite. E os vasos que tiverem cheio, você vai colocando à parte. Você vai separando. Ela saiu da presença de Eliseu, chegou na sua casa, chamou os seus 2 filhos e disse para eles pedirem vasos emprestados nos seus vizinhos. Agora saem os 2 meninos pedindo vasos emprestados. Pede do vizinho da direita, da esquerda, da retaguarda, dos fundos. Começa a puxar vasos. Parece que vejo, os meninos correm de um lado para o outro, pegando bastante vaso emprestado, entrando para dentro da sua casa, levando para dentro do quarto, guardando ali os vasos, empilhando. Glória a Jesus, aleluia. E aquela mulher, organizando, preparando o seu quarto, enchendo de vasos, para deitar neles o azeite. Aleluia. Nasceu na vida daquela mulher uma imaginação profética. Hebreus 11, e o versículo 1 diz assim: que a fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas em que se espera. Na vida daquela mulher, foi isso que aconteceu. Ela tinha fé, então ela tinha certeza do que o que ela não via, mas ela esperava do Senhor, iria acontecer na sua vida. Você tem certeza do que você não vê nesta noite, mas você tem certeza que irá acontecer na tua vida. Tu tem certeza que irá acontecer no teu trabalho, na tua família, na tua casa. Tu tem certeza que irá acontecer no teu ministério. Mas, irmão Claudinei, eu não vejo nada na minha vida para mim ter um ministério abençoado. Mas pelos olhos da fé você pode contemplar a bênção de Deus na tua vida, na tua igreja. Demandai, decondaraba, xodere, benerrácia, manda cachonerrácia. Iribine, bachonerrácia, manda cachonerrácia. Demande conderabia rácia, mandaraba xodere, benerrácia. Nesta noite você vai sair daqui com a imaginação profética na tua vida, com a visão profética na tua vida. Você que só vê derrota, que só vê defeito, que só vê destruição, que só vê angústia, você vai sair daqui vendo vitória, vendo alegria, vendo qualidade. Aleluia! Levante a mão e adore a Jeová nesta noite. Amandai, decondaraba xonerrácia, manda cachonerrácia. Chega de ver miséria, de ver destruição. Vamos começar a ver vitória da parte de Deus para a nossa vida. Nasceu dentro da vida daquela mulher uma imaginação profética. E ela disse: filhos
nós seremos abençoados. Pode ir em todos os vizinhos pedir vaso emprestado. Vamos encher esse quarto de vaso, porque Deus vai multiplicar o azeite. Agora nós hoje fazemos diferente. Jesus fala: ah, Jesus, será que vai acontecer, Jesus? Mas é tão pouquinha coisa, Jesus. Aquela mulher podia pensar dessa forma: Jesus, é só uma botija de azeite. Eliseu, tu tá maluco? Eu só tenho uma botija de azeite, porque tu vai mandar eu pedir vaso emprestado? Mas ela não questionou, ela foi para casa e pediu vaso emprestado. Obediência. Quem quer ser abençoado, obedece a palavra de Deus, obedece a voz de Deus. Para Israel ser abençoado, Elias disse: ó, traz toda a água que tiver no palácio que eu vou derramar no altar. Trouxeram 4, ele disse: ainda não veio tudo, traz mais 4. Trouxeram mais 4, ainda não veio tudo, traz mais 4. 12 talhas de água derramaram no altar, era toda a água que tinha, porque 3 anos e meio de seca, não tinha água para animal, não tinha água para gente, não tinha água para ninguém em Israel. Mas tinha 12 talhas lá no palácio. Elias disse: traz tudo. Derramaram tudo. Depois do fogo cair e consumir a água, Elias foi lá, dobrou o joelho, colocou a cabeça entre os joelhos e disse para o seu moço: vai lá e olha para o Oriente. Ele foi lá, olhou e disse: não tem nada, Eliseu. Volta. 2ª, 3ª, 4ª, 5ª, 6ª, 7ª vez ele retornou e disse: Elias, eu estou vendo uma coisa. O que tu está vendo? Eu estou vendo uma mão, uma nuvem em formato de uma mão. Elias disse: eu conheço a nuvem e também conheço a mão e sei de quem ela é. Dali um pouco o tempo fechou e começou a chover na nação de Israel, porque toda a água que eles tinham, eles deram para derramar lá no altar de Elias. Começaram a recolher bastante vaso, sem questionar, sem murmurar. Porque um dos segredos é obediência. Fazer as coisas de Deus sem murmurar, sem questionar. Meu Deus, por que isso? Por que aquilo, pastor? Por que vigília no inverno? Por que isso? Com esse frio não dá. Vamos fazer as coisas para Jesus sem questionar. Deixa Deus trabalhar na tua vida. Deixa Deus trabalhar. Deixa Deus trabalhar na tua casa. Porque esta prova, meu Deus do céu, está faltando tudo, Jesus. Deixa Jesus preparar o teu vaso. Nós somos provados para depois ser abençoados. Nós precisamos pagar o preço para depois recebermos aquilo que nós queremos. Quando você vai ao supermercado, você quer levar alguma coisa, você tem que passar no caixa e pagar, senão você não leva. Na presença de Jesus é a mesma coisa. Temos que dobrar o joelho e pagar o preço para nós levarmos a vitória da parte de Deus para a nossa vida. Agora tem gente que não quer pagar o preço não, irmão. Quer pagar o preço não, para adorar Jesus. Dá glória a Deus, irmão. Dá aleluia, irmão. Deus livre. Para adorar Jesus é uma tristeza. Para agradecer nem se fala, pastor. Resume toda a palavra. Eu te agradeço, Jesus, por tudo que o Senhor fez na minha vida. Amém. Para pedir, tem oração para mais de hora. Ah, Jesus, eu quero um carro, eu quero uma casa, eu quero o Senhor, que o Senhor me dê um terreno, uma loja, um imóvel. Jesus, eu quero, Jesus, um sapato, um terno, uma calça, uma camisa, para agradecer, para adorar, ninguém quer. Coloca a igreja de pé 5 minutos para adorar, já ninguém mais tem adoração, ninguém mais tem louvor. Mas nesta noite nós se reunimos aqui para engrandecer o nome daquele que vive e reina para todos sempre e que está presente neste santuário, neste tabernáculo. Levante a mão da glória a Deus. Começaram a recolher vaso emprestado, encheram o quarto de vaso. Parece que vejo as vizinhas daquela mulher olhando. Ei, essa mulher deve estar louca, deve estar maluca.
está enchendo a casa de vaso. E a outra olhar do outro lado e dizer, não leva em conta não, ela está entrando em depressão, mas por quê? Faz poucos dias que o esposo dela morreu e agora os seus 2 filhos vão ir como escravo para pagar dívida. Às vezes o diabo olha para você, usa alguém para debochar da tua vida, achando que você está destruído, achando que este movimento que está acontecendo na tua vida é depressão. Você vem para a igreja da madrugada para adorar Jesus, acho que você está louco, acho que você ficou maluco, mas deixa eu te dizer uma coisa nesta noite, os loucos, Deus os trata como sábio, porque a sabedoria de Deus é loucura para o mundo. Levante a mão e adore a Jesus, porque tu és sábio nesta noite. Amandaraba chorerebenerrácia, amandacachonerrácia. Aleluia! Pode adorar Jesus aí, que Jesus está enchendo o vaso. Ele só vai colocar a parte depois que você estiver cheio. Aleluia! Amandai decondaraba chorerebenerrácia, amandacachonerrácia. E que mandacachonerrácia, amandaraba chonerrácia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Demanto de mistério. Demanda cachonerrácia, mandará barrácia. Demandei com demanda cachonerrácia. De que mandai de condará barrácia. Aleluia, aleluia, aleluia. Demandei com da mandácia. De manto de mistério, começou a esquentar o negócio aqui. Jesus vai te dar vitória, Jesus vai te renovar, Jesus vai te levantar. Aleluia! Amandai de condarabia rácia, manda baixo de rácia. Aleluia! Olha a glória de Deus, a Shekinah de Deus, a presença de Deus, o poder de Deus. Sinta o poder de Deus aí, a glória de Deus aí nesta noite. Aleluia! Amandai de prana machoderebenerrácia, amanda cacholerrácia. Demandai de condemandarápia. Jesus já começou a encher vaso nesta noite aqui. Já começou a encher vaso nesta noite aqui. Tu só vai sair daqui depois que tu estiver transbordando de azeite, da glória, do poder de Deus. Aleluia. Aleluia. Mandará baixundere benderrácia, mandar cachundere benderrácia. Demandai de condere bene baixundere benderrácia, mandar cachundere benderrácia. Demandai de condemandará baixundere benderrácia. E me de que fácia, mandar cachundere benderrácia, mandarábia. Aleluia! Eu sinto a presença de Deus neste lugar. Eu sinto o poder de Deus neste lugar, glória de Deus. Está invadindo este recinto nesta madrugada. Aleluia! Aleluia!